Oi pessoal, eu sou o professor Guedes aqui do Física Veste e faz tempo que o pessoal vem me pedindo para gravar um vídeo para tentar explicar como é que vai melhorar a nota em Ciências da Natureza, como é que funciona mais ou menos o sistema da TRI, e eu falo mais ou menos mesmo porque o algoritmo matemático que está por trás desse sistema é um algoritmo extremamente complexo. Eu já assisti um curso de uma semana para tentar entender esse sistema. Não é fácil, não é fácil. Eu consegui, compreender uns 70, 80%, mas o que interessa para você, que é aquilo que pode maximizar a sua nota, otimizar a sua nota no Enem, essa parte eu estou bem tranquilo para falar para vocês. E aí eu vou explicar agora um pouquinho de estatística, não vou dar aula de estatística, eu vou te mostrar umas estatísticas dos últimos anos, da evolução das notas, e aí eu vou afunilando o nosso assunto para cálculo da nota do TRE. Vamos lá? Pessoal, o que eu queria, na verdade, aqui com vocês, mostrar com esse gráfico? Eu quero mostrar que se você olhar para as 4 áreas do conhecimento, eu não vou trabalhar redação, porque redação não vem ao caso agora, que é toda uma peculiaridade de redação que eu não vou discutir com vocês. Mas olha só, perceba que de 2014 até 2019, olha só, qual é sempre a coluna que sempre se destaca mais, né? A coluna que sempre destaca mais é a área de ciências humanas, pessoal. Então, ciências humanas é sempre uma média mais alta. É bem verdade que em 2017 deu uma equilibrada, mas tirando esse 2017, quase todos os outros anos, ele foi bem. 2019, né, foi uma exceção à regra, quer dizer, mudou muita coisa aí nesse Enem de 2019. Mas eu queria te mostrar uma outra coisa, puxando agora para o meu lado, que é de ciências da natureza. Pessoal, perceba que ciências da natureza, a única vez que ciências da natureza se manteve ali acima de matemática foi no ano de 2014 e 2015, que é essa coluninha vermelha, tá vendo? Ciências da natureza é vermelha, a amarelinha é matemática. Ou seja, as matérias, né, costumam ser mais pesadas. Você vê que elas são sempre as primas pobres aqui das colunas. O que acontece, pessoal? Como matemática é uma matéria só, o pessoal foi percebendo que se você estudasse matemática, você poderia, em cima de uma única disciplina, ganhar muita pontuação. E o que aconteceu? Repara com o gráfico de matemática. A tendência dele foi subindo, 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 embora em 2019, é verdade, todo mundo caiu, né? Mas matemática, a tendência foi assustadora. Repara que de 2015 para 2016 foi um salto. 2017 continuou subindo, 2018 continuou subindo, 2019 caiu, mas não caiu tanto. Agora repara a ciência da natureza, sempre muito baixinho, né? Quando chega aqui, ó, 2017, realmente essa prova não foi das mais difíceis, a nota deu uma subida boa, mas já em 2018 voltamos à realidade e em 2019 tivemos uma dura lição de humildade, né? Quer dizer, a nota realmente foi lá embaixo, pessoal. Então, olha só, onde é que eu quero chegar com você? Se você consegue, justamente na matéria onde todo mundo, na média, vai mal, que é ciência da natureza, eu acho que com esse gráfico eu já te provei que ciência da natureza é sim sempre a pior das matérias, raras exceções aí, 2014, 2015, se você consegue ir melhor nelas, né, na ciência da natureza, cara, você vai disparar. Quer dizer, se você conseguir uma média em ciências da natureza que seja mais alta, por exemplo, que linguagens, meu amigo, você é uma lenda, né? Você não é mais só um candidato, você é uma lenda urbana. E com certeza você vai ter sua vaga praticamente garantida. Entendeu agora a importância de se estudar ciências da natureza? E outra, tá? Deixa eu já aproveitar. O estudo que você tem em ciências da natureza com certeza te ajuda em matemática. Se você já olhou, prestou atenção na prova de matemática, você vai ver que sempre, pelo menos 5, 6 questões de matemática são, na verdade, questões de física, onde o enfoque maior é o cálculo, mas são questões que você vê nas aulas de física. Quer dizer, você estuda a física e de tabela você ainda aumenta a tua média em matemática. Fantástico, né? Pessoal, deu para entender essa parte? Vamos voltar então para cá, que eu quero discutir com vocês agora o peso que a física tem dentro dessa média de ciências da natureza. Pessoal,
Então, como prometido, vamos tentar entender como é que calcula essa nota de ciências da natureza. Aliás, se você entender essa, você vai entender as outras também, das outras áreas do conhecimento, mas principalmente você vai tentar entender agora por que eu falo sempre que física ela pesa mais do que as outras disciplinas, pelo menos para quem realmente está disputando. Pessoal, olha só, as notas as notas de ciências da natureza, desculpe, elas não seguem um caráter assim, essas aqui são médias, esse grupo aqui é das fáceis, isso aqui é das... Não, não é assim. Quando se faz a prova do Enem, aquelas questões já foram testadas por todo o Brasil, em provas regionais, enfim, não vem ao caso agora o trabalho estatístico. Mas eles sabem o que esperar dos candidatos quando ele coloca aquela questão ali. Você tem uma prova com 45 questões em ciência da natureza, certo? Beleza. Pessoal, a gente tem basicamente 3 áreas ali dentro da ciência da natureza que são química, biologia e física. Tudo bem? Beleza. Então eu sei que não segue exatamente esse caminho, mas vamos, para arredondar as contas, estabelecer que são mais ou menos 15 questões de cada uma dessas 3 áreas. Tudo bem? Beleza. Pessoal, só que quando você vai distribuir essas questões por grau de dificuldade, elas não se distribuem de forma uniforme. Por quê? Com todo o respeito e carinho que eu tenho pela biologia, a biologia ela é considerada pelos alunos uma matéria menos difícil. Ela é uma matéria mais simples diante das outras duas. Então o que acontece? Estatisticamente você vai ter uma concentração maior de biologia lá na região das questões mais fáceis. Vai ter biologia difícil? Vai ter biologia difícil, mas não tanto quanto física, por exemplo. Química já é considerada uma matéria difícil, mas ela é mais homogênea. Você vai encontrar mais ou menos 1/3 da prova de química como fácil, 1/3 como média, 1/3 como difícil. Física não. Poucas questões de física são consideradas fáceis, a maioria é considerada de média para difícil. Então olha só, pessoal, entenda esse gráfico. Se você entender esse gráfico aqui, você entende tudo que eu preciso que você entenda para fechar o teu raciocínio para montar mais ou menos a tua estratégia diante do sistema da TRI. Olha para cá. Pessoal, eu fiz aqui uma distribuição, como se aqui tivessem 45 questões. E elas não estão ordenadas, pelo amor de Deus, conforme o número da questão. Isso aqui, a primeira questão aqui, ela pode ser muito bem a questão 30, essa aqui pode ser a questão número 1, essa aqui pode ser a questão número 10. O que está ordenado aqui é o grau de dificuldade. Então, se você quiser separar aqui em zonas, a zona das questões fáceis, as médias, as difíceis, e esse finalzinho aqui você chama das questões impossíveis, né? Aquela que é só para ultra nerds que conseguem fazer. Pessoal, olha para cá. Repara, eu fiz assim. As questões de física eu botei em vermelhinho, as de biologia eu botei em amarelo e as de química eu botei em verde. Repara, nessa região aqui você vai encontrar mais questões de biologia, vai encontrar física e química quase que igual quantidade. Conforme você vai caminhando para lá, repara que o número de questões de biologia vai ficando menor. Química ainda se concentra bem aqui no meio. E lá para a ponta começa sim a ter um predomínio das questões de física. Entendeu essa ideia? Pois é. Então, se você, por exemplo, tem algumas tabelas que vocês encontram pela internet, olha, dá para confiar 100%? Não. Mas é uma boa base para você ter uma ideia da sua pontuação. Pessoal, quem faz de 12 a 15 pontos na prova de ciência da natureza vai oscilar aqui por volta dos 550 pontos. Para você fazer até uns 600 pontos, você vai ter que ficar nessa faixa de acerto aqui. Já se você vai disputar lá com 650, 700 pontos, você tem que acertar de 16 a 29, quer dizer, quase 30 questões. Ou seja, galera, 30 questões são 2/3 da prova. Beleza? Tranquilo? Vamos lá.
Ah, não, professor, eu quero disputar mesmo, eu estou tentando medicina. Pô, bichão, então deixa eu te explicar uma coisa. Você vai ter que buscar essa região aqui, ó. Essa região dos 750 pontos, entre 700 e 800 pontos. Para isso, meu amigo, você vai ter que acertar entre 30 e 40 questões. Mas qual é o grande mistério? É porque o número de questões não define exatamente a sua nota, concorda comigo? Você deve ter tido colegas aí com você que fizeram o Enem, você teve o mesmo número de acertos que ele, mas as suas notas foram ligeiramente diferentes ou até bastante. Eu conheço casos de pessoas que tiveram 25, 30 pontos de diferença com o mesmo número de acertos em ciências da natureza. Mas por que isso acontece? Bom, agora é a hora mágica. Pessoal, presta atenção aqui. Cada um de vocês que faz o Enem vai ter um gráfico desse aqui, tá? E o que acontece? Na hora que você vai fazer a prova, lembra aquela questão mais fácil da prova? Para ninguém achar também que eu sou puxa-saco demais de física, eu botei a primeira questão, ou seja, a questão mais fácil da prova como de física. E vamos supor que você tenha acertado essa questão. O que acontece com o seu gráfico? Ele faz um pequeno salto, ele sobe aqui. Muito bem. Professor, a próxima questão é biologia. Eu acertei biologia. Muito bem, o seu gráfico continua subindo. Aí você vai lá e vai encontrar aquela de química. Aquela de química você errou. Quando você erra uma questão, o seu gráfico não sobe nem desce. Ele continua estável e calma, me acompanha que você vai entender. E você pode errar uma questãozinha fácil, sem dúvida que pode. O Enem permite umas escorregadas. É por isso que eu gosto tanto do sistema do TRI. Pessoal, continua. Aí você vai e acerta a próxima. Seu gráfico sobe. Você errou, seu gráfico estabiliza. Você acertou, mas aí vai chegando aqui no meio da prova, qual é a tendência natural de um aluno mediano? A tendência natural é que esse gráfico comece a ter mais erros que acertos. Então o teu gráfico vai começar a formar uma espécie de uma plataforma. Ah, mas aqui também formou. Não. Aqui são pequenos degrauzinhos. Aqui formou realmente uma plataforma. E aí o que aconteceu, professor? Quando você atinge essa plataforma, pode ser até que você, por uma sorte divina, acerte uma outra aqui bem difícil. Seu gráfico pode até dar um salto, mas ele vai estabilizar de novo, pode até dar um outro saltinho, mas vai manter a estabilidade. Gente, o que o pessoal do Enem, do SISU, me perdoe, não é SISU, que o pessoal do INEP busca para identificar qual é a proficiência do aluno, ou seja, qual é a nota do aluno? Ele busca o limite dele. O limite dele é mostrado no gráfico justamente nesse platô. Quando forma isso aqui, o pessoal entende, olha, o cara chegou no limite. Isso aqui foi sorte. Isso aqui não é coerente, porque se ele não acertou esse catatal de questões aqui, que eram questões no mesmo nível aqui, ele foi lá e acertou uma difícil, entendeu a ideia do Enem ser conhecido como uma prova anti-chute? É porque a sua nota não vai evoluir mais que isso. Então, eles vêm aqui, nesse ponto mais ou menos, aí tem todo um trabalho estatístico que eu estou pulando mesmo, tá? Pessoal da matemática aí, me perdoe, mas eu estou saltando porque é complicado pra caramba essa parte. Pronto, quando você estabeleceu aqui, ele achou a sua zona de pontuação. Quanto mais para lá você vai, maior é a sua pontuação. Então, qual é a estratégia para você ter a maior nota possível em ciências da natureza? Pessoal, como em qualquer outra área do Enem, é adiar ao máximo esse platô, empurrar mais para lá possível. Muito bem, legal. Mas como que eu faço isso? Pessoal, as questões fáceis, como você já deve ter ouvido falar 500 mil vezes, realmente elas são muito importantes. Porque se você começa a errar um monte de questão fácil, o que vai acontecer? O seu platô vai ser feito aqui, no começo, sua nota vai ser um desastre. Beleza? Então você tem sim que garantir as questões fáceis, seja independente da área. Mas, para você buscar esse adiamento aqui, você vai ter que começar a acertar que questões aqui?
mais de química e de física. E quanto mais para lá você quer, mais chegar no grau de disputa medicina, você vai ter que acertar a concentração maior de física que está aqui. Então, se você consegue melhorar o seu desempenho em física especificamente, esse seu platô naturalmente vai caminhar para lá e a sua nota vai chegar aqui. Pessoal, para você ficar acima de 800 pontos em ciências da natureza, você tem que acertar, que eu botei até dourado aqui, né? Porque aqui é uma região vermelho, aqui é a zona branca, a zona neutra, aqui é, né, a região verde que todo mundo quer, e aqui é a região dourada, né? O cara tem que acertar mais de 41 questões e ainda por cima ter essa coerência. Quer dizer, o gráfico dele só estabilizar lá no fim mesmo. Só as últimas questões que ele errou. Ah, bom, aí ele consegue 800 e bolinha. É isso aí. Mas aqui já é para ser extraterrestre, tudo bem? Um ser extraterrestre provavelmente nem está vendo esse vídeo porque ele está pouco preocupado, porque ele vai passar mesmo, então ele não está nem ligando como é que se calcula a nota dele do TRI. Beleza? Pessoal, mas se você é do time da galera normal, então você está buscando essa zona verde aqui. Para poder buscar essa zona verde, repara, a concentração de questões de física nessa parte aqui do final da prova, ela é maior que as outras, sim. Tudo bem? Ficou claro? Pessoal, se não entendeu, por favor, manda dúvida que eu vou tentar explicar. Se precisar gravar um outro vídeo explicando melhor, assim o farei. Agora, para finalizar, eu não quero, em hipótese nenhuma, dizer para vocês que ciências da natureza é mais importante do que português, que física é mais importante que matemática. Não. Todas as áreas do conhecimento, elas são importantíssimas. Até porque se você largar de mão, estudar, por exemplo, história, geografia e português, a sua nota nas outras vai cair e você não vai passar de qualquer jeito. Nossa, você teve um desempenho fantástico em ciência da natureza, mas se você não teve um bom desempenho nas outras, não valeu de nada, correto? Tudo bem? Então você continua o seu ritmo. Lembra, a esmagadora maioria da população vai bem ou vai menos mal, se você preferir assim, em linguagem, ciências humanas, matemática. Eu insisto, matemática, a nota vem subindo gradativamente porque as pessoas perceberam, pô, se eu posso dar uma atenção numa única disciplina e com ela levar toda uma categoria da minha nota do Enem, eu vou investir ali. Não é que matemática ficou mais fácil, o problema é que as pessoas perceberam e começaram a estudar mais matemática. O que eu estou tentando dizer para você? Para melhorar as ciências da natureza, foca a tua atenção, em primeiro lugar, em física. Segundo lugar, investe em química. E biologia, senhores, por favor, biologia não é a prova mais difícil de ciências da natureza. Estude, não tenha dúvida, biologia tem questões difíceis sim. Tem questões difíceis sim, você tem que aproveitar ao máximo. Mas o erro que a maioria dos alunos comete é: a física eu não entendo mesmo, deixa para lá. Se você deixa a física para lá, você está jogando o seu platô aqui atrás. E se você jogar aqui atrás, a sua nota vai cair ou na zona branca, que é da maioria das pessoas, que vai ficar a ver navios, ou vai piorar ainda, né? Você vai cair na zona vermelha, que é aquela zona que você não vai conseguir nada da vida. Tudo bem? Então, foca. Foca porque você tem que buscar essa região verde aqui. A região amarela é para os extraterrestres, tá? Mas a região verde é possível sim você conseguir. Tudo bem? Pessoal, tá explicado? Então vamos estudar física porque é importante pra caramba. Aquele abraço.